Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre oratória e retórica. Algumas dicas na construção do nosso discurso, né? Nós temos aí uma dificuldade em escrever, talvez, uma dificuldade em falar em público, mas isso com treino, com dedicação, a gente desenvolve as habilidades e as competências para que a gente possa aí, né, falar em público, desenvolver um bom discurso, escrever um bom discurso, né? E olha só, uma diferença entre oratória e retórica. Originada do latim, né, a palavra retórica significa arte de falar bem. Já a oratória vem da palavra orador e diz a arte de falar bem em público, né? Então, nós temos aí a diferença entre oratória e retórica. A retórica é a arte de falar bem, né? A pessoa se comunica muito bem, mas a oratória é a arte de falar bem em público, né? Então, alguns conceitos aqui, olha só. A retórica, né? Do grego retor, orador e mestre de retórica. Então, a pessoa fala muito bem, mas às vezes na hora de falar em público a pessoa tem uma certa dificuldade, né? Ela não consegue desenvolver, fica nervosa, começa a suar, enfim. Então a gente precisa desenvolver a oratória, né? Transforma a técnica da retórica em arte, a arte de falar bem em público, debates, discursos, apresentação de trabalhos, seminário, né? Fazer a leitura na igreja. Então é a arte de falar bem em público. E a eloquência, né? Que é esse conceito, constrói-se sobre o adjetivo eloquens. Se liga ao verbo eloque, falar, falar com arte, com elegância, com riqueza, né? Então a pessoa, ela tem uma oratória eloquente. E é um elogio, né? Nossa, o discurso foi um discurso eloquente. A apresentação do trabalho, a apresentação do seminário ocorreu de uma forma eloquente, porque foi com clareza, foi com arte, foi com elegância, né? Cativou as pessoas, entreteu as pessoas. Então, a arte de falar com eloquência. Vamos treinar aí essa oratória com eloquência. Sobre os tipos de discurso, quando a gente pensa em escrever um discurso, por exemplo, o teu discurso de formatura, nós vamos ter o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. É importante que você converse com o teu professor, com a tua professora de língua portuguesa e trabalhe esses conceitos. Será que o seu discurso vai ser um discurso direto, indireto, um indireto livre? Qual a forma que você vai optar ou você vai misturar alguns estilos na hora de escrever o seu discurso? São esses os tipos de gênero narrativos, né, que a gente tem na hora que a gente vai pensar em escrever um discurso, né? E aqui como estruturar o seu discurso, né? Desenvolva um texto base, né? A gente chama aí de tempestade de ideias, né? Um brainstorm. Começa ali, qual a ideia do teu discurso? Ah, eu quero falar sobre isso, eu quero trazer essa lembrança, eu quero fazer uma homenagem, né? Alguns temas comuns aos discursos de formatura, como, por exemplo, as dificuldades superadas, né? Momento de pandemia que a sua turma tenha vivido, enfim, né? As transformações, as amizades, as conquistas, os desejos, os sonhos futuros, não é mesmo? Toda narrativa tradicional, ela é dividida, estruturada em 3 atos, começo, meio e fim. E é importante que essas partes do seu discurso, elas fiquem claras para as pessoas, né? E o discurso também é uma narrativa. Você vai fazer o seu discurso de formatura da terceira série, foram 3 anos juntos, né? Discutindo, debatendo, aprendendo, construindo juntos, né? A introdução, agradeça a presença dos pais, professores e apresente o tema de maneira criativa, não é mesmo? No desenvolvimento, a parte mais longa, né? Que você esmiuça o seu tema central. E na conclusão, você pode, de repente, propor uma reflexão do futuro profissional dos alunos, né? E aqui cabe uma frase impactante, emocionante, para finalizar o seu discurso. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre oratória e retórica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!